quero que você me fala qual a sua idade. Tá ligado aqui? Tá falando isso? Oi, qual a sua gente. idade? Tenho 39 anos. Fala, você é casada, tem Sou filhos? casada, tenho um filho de 6 anos, um pequeno gigante. O filhinho dela tem 6 anos, parece que tem 12. Enorme. Tá quase do meu tamanho, assim. Lindo. Rebeca, nós vamos falar, nós queremos que você traz para essas pessoas esse tempo que nós entendemos que você vive uma transformação, que ainda que não seja fácil, e nós não estamos aqui romantizando uma situação, nós estamos aqui vivendo uma verdade. E a verdade que ela está vivendo, para ela estar aqui, indo para a 10ª químio. Bem, gente, essa mulher faz academia. Você falou hoje que você foi que horas na academia? Hoje eu fiz terapia às 9 horas da manhã, academia às 10, preparei meu filho para a escola e vim correndo para cá. Detalhe, ela mora, sabe onde? Em Sumaré. Ela não mora aqui em São Paulo, não mora aqui em Alphaville, não mora tão perto. Então, esse momento que nós vamos estar conversando aqui, eu quero que você avalie as respostas. Eu sei que você, Rebeca, hoje você tem 39 anos e você não tem a sua mãe. Você não tem o seu pai. Você tem o seu marido e o seu filho. Me conta, quando você recebeu esse diagnóstico, o que influenciou em você? Como que você recebeu o diagnóstico a partir do momento? Porque assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu sou mãe, eu tenho minhas 2 filhas, e sou aquela mãe que estou ali, brigo, xingo, mas estou ali. E, de repente, você tem um marido, glória a Deus por isso, você tem um filho, mas, às vezes, você, num determinado momento da vida, você quer só chorar, ou você quer falar, meu Deus, por que comigo? Como foi quando você recebeu esse diagnóstico? Conta para nós. Foi assim, no primeiro momento, eu sou uma pessoa que eu cuido muito da minha saúde, então todo ano assim eu faço um check-up, eu me alimento, né, certinho, faço tudo certinho. E aí eu senti um nódulozinho no meu peito, assim, e eu falei, nossa, tem algo estranho nisso, porque eu nunca tive. E aí eu comecei esse processo de investigação, e todos os médicos diziam que não era nada, mas lá dentro eu já sentia. E foi tão interessante que o ano passado eu fui para os Estados Unidos com meu filho. E lá na casa da minha amiga, eu falei assim para ela, nossa, eu queria tanto passar uma experiência com Deus. Oh, Jesus. Eu gostaria tanto Aleluia. de ter uma experiência com Deus. Mas aí eu estava nos Estados Unidos, na Disney, né? O que você espera? Sei lá, que Deus vai te abençoar de alguma forma, né? Ai, como poderia ser essa experiência? E voltando de lá, assim, logo eu observei esse nódulo. Então, no primeiro momento, como você disse, eu só pensava no meu filho. E por eu ter perdido a minha mãe muito cedo, né, os meus pais muito cedo, eu tinha 17 anos quando eu perdi meu pai e 21 quando eu perdi minha mãe, eu só pensava nisso, nesse cenário. Meu Deus, meu filho também vai perder a mãe cedo. E aí eu me desesperei. Eu chorava, eu entrei em pânico e eu não lembrava dessa experiência que eu tinha pedido para Deus. Aleluia. Então, começou esse processo, né, de ir ao médico. E aí eu tive que brigar muito com os médicos até descobrir o que era, né? E o subtipo do câncer que eu tenho, que eu nem sabia que são vários subtipos, é um câncer muito agressivo. E os médicos tinham dito para eu fazer acompanhamento a cada 6 meses. Então, se eu esperasse esse tempo que foi sugerido por eles, eu talvez não daria mais tempo, né? Porque talvez realmente passaria para o corpo inteiro. E aí eu lembro que nesse momento da investigação, onde todos os médicos diziam que não era, para eu ficar tranquila, eu lembro que eu conversei com Deus. Aleluia. E eu fazendo o exame, eu falei assim, Deus, se tiver algo que eu precise passar, eu vou passar. Mas eu não aceito, porque eu estou aqui pesquisando, querendo saber, e todos estão dizendo que não é nada. Sim. E aí os médicos voltaram atrás e seguiram com a investigação. Então, esse posicionamento com Deus, a gente observa desde o início, assim, que eu já comecei a viver pequenos milagres, né? Glória porque se eu aguardasse, não daria tempo. Isso. E aí começou o processo. Em Romanos 12:2, fala sobre transformação pela renovação da mente. E eu quero perguntar para você, o que você precisou renovar dentro de você
desde o início do tratamento até agora? O que você mudou? Porque você recebeu o diagnóstico, quando você teve a certeza, você fez a investigação, né? Insistiu em fazer, porque falou, não, tem alguma coisa normal aqui, nós conhecemos o nosso corpo. E, de repente, quando chegou o diagnóstico, o que mudou do início do seu tratamento até agora? Então, eu percebi que a minha família entrou em pânico, todo mundo ficou muito desesperado, e eu só pensava no meu filho. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a primeira químio. Então, estou feliz, vou dar início ao tratamento. Quando eu fiz a primeira químio, a enfermeira chamou a minha irmã, né, que estava me acompanhando, e ela começou a falar tudo que eu ia passar. Então, ela falou para minha irmã, olha, ela vai passar muito mal, ela não vai conseguir se alimentar. É lindo que a nutricionista vai falar para ela comer isso ou aquilo, mas eu estou aqui para dizer para você que eu trabalho há mais de 30 anos. E assim, você vai comer o que você tiver vontade. Se for sorvete, é sorvete. Se for pipoca, é pipoca. E, inclusive, você não vai conseguir cozinhar, porque o cheiro da comida, então você vai pedir para alguém cozinhar e trazer pronta. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não, eu não aceito isso. Ô, Glória! Olha aí, minha gente, peguem isso. Eu não aceito isso. Aleluia. E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso aquietar minha alma. Então, Deus começou a ministrar na nossa vida. Aleluia. E aí Deus falou assim, você vai ao monte e agora começa um processo comigo. E no primeiro momento você vai precisar estar só Pedro, Tiago e João. E aí eu fui com o meu esposo e o pai dele para o monte. Era só nós três. E aí começou o processo de Deus ministrar na minha vida, né? Trazer estratégias de como seria. Porque até então eu tinha um decreto, que era um câncer agressivo, Sim. né? Que é muito perigoso, que poderia se alastrar rapidamente e teria também as consequências de todo o tratamento. E eu falei, não vai ser assim comigo. Glória a Deus, aleluia. E essa foi uma mudança, e está sendo essa mudança, né? E qual foi o pensamento que você decidiu não aceitar? Quer dizer, você já respondeu, mas eu quero colocar assim, o que não passa na tua mente? Porque o que eu vejo, né? Nós falamos todos os dias e eu acho muito interessante que eu de manhã eu acordo e mando uma mensagem para ela, mando um videozinho, né? Quase todo dia. E aí eu falo, Rita, e aí, tudo bem? No dia que ela fez químio, ela me mandou tomando a químio. Ela com o negocinho assim na cabeça, tô tomando aqui a minha químio, ô Jesus, abençoa. Minha gente, o que eu quero te dizer? Quando a nossa mente está transformada naquilo que você quer viver, ela não está se vendo agora. Ela já está se vendo lá na frente, curada, andando, dando testemunho e falando, irmã, isso não é para sua morte, você recebeu esse testemunho? Não é bem assim. É dessa maneira aqui que eu estou vivendo hoje. E aí um dia eu perguntei para ela, como que está sendo a sua alimentação? Conta da sua alimentação, porque eu acho incrível. E aí no monte, Deus começou a ministrar na minha vida. Então, primeiro de tudo, era calar as vozes. Porque essas vozes diziam que teria que ser daquela maneira. Que o meu corpo ia reagir daquela forma, padronizando. E aí eu falei assim, não, eu não aceito isso. E eu comecei a buscar. E Deus começou a trazer estratégias de alimentação. E aí eu falo que veio do céu, né? Então, hoje eu tenho uma alimentação totalmente ancestral, assim. Eu acordo, eu tomo água em jejum com sal mineral, né? Para recuperar os minerais, tudo perdido. Depois eu tomo caldo de ossos. Isso até nós tomamos, viu, gente? A gente pode maravilhoso aqui, inclusive. E aí, depois, eu como, às vezes, fígado, moela, coraçãozinho de frango. Então, uma polentinha, que é um carboidrato de rápida absorção. E aí Deus começou a me dar essas estratégias, sabe? E o que isso mudou na minha vida? Porque eles falaram que eu precisaria colocar um catéter para receber as químios. Porque as veias ficam muito fracas e finas. Sim. Mas, devido a essa alimentação, meu corpo está muito hidratado, eu estou muito forte e eu uso as veias dos braços. Então, eu estou indo para a 10ª químio e eu não precisei colocar catéter. Aplauda o Senhor, gente. Aplauda o Senhor, mas aplaudam assim muito. Porque só Deus, só o Senhor pode fazer isso. Detalhe, na própria químio, quando eu chegava lá, as mulheres que estavam recebendo a químio passavam muito mal. E elas ficavam compartilhando quão mal elas estavam.
E quando eu ouvi elas falarem assim, também dava ruim para mim. Porque você percebe que o ambiente, ele também interfere muito. Muito. Porque quando você muda a sua mente e a sua mentalidade, se você estiver num ambiente onde as pessoas não têm essa mentalidade renovada, ela começa a te contaminar de uma certa forma. Então, eu comecei a observar isso. E aí, Deus também ministrou, leve um fone. Isso. Então, durante a químio, enquanto eu estou recebendo a químio, eu dou uma ordem para ela. Ela tem um lugar específico de atuação. E enquanto eu estou ouvindo um louvor, uma ministração, eu também vou dando outra ordem, que o sangue de Jesus, ele venha renovando todo, né, o meu organismo, todos os sistemas no organismo, e me protegendo, me blindando de todos os efeitos colaterais da químio. Aleluia. Então, na primeira químio, a partir da segunda químio, na verdade, eu saía da químio e eu jogava beach tênis, e eu fazia Muay Thai, e eu continuava malhando. Jesus. E eu continuava tendo muita força, muita energia. Ontem eu vim no culto de manhã e eu cheguei em casa quase 10 horas da noite. E as minhas forças, elas estão sendo renovadas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou te fazer uma penúltima pergunta e nós vamos dar o início. Qual a parte da sua identidade em Deus foi revelada durante esse tratamento? Foi que, primeiro de tudo, eu sou filha amada de Deus. Aleluia. Quando a gente entende a nossa identidade de Deus, em Deus, a gente para de buscar a aprovação, né, externa, porque a gente sabe que o câncer, ele tem muito esse fundo emocional. Sim. E, sobretudo, nós, mulheres, somos sempre muito sobrecarregadas, né? A gente se doa demais para as outras pessoas e esquece, né? Às vezes, de nós mesmos. E aí eu percebi que esse câncer, ele realmente ele não veio para a morte, ele veio para uma oportunidade de eu olhar para mim, né? Aleluia. E não aceitar aquilo que eu estava vivendo no automático. Aleluia. Então, quando eu entendi isso, que Deus me mostrou claramente, né, o que Ele queria trabalhar em mim e através de mim, mudou muito meu mindset, sabe? Essa percepção, essa questão da mente, assim. Então, eu entendo que Deus é o Criador e eu estou aqui como co-criadora. A gente cria a nossa realidade o tempo todo. Um exemplo prático disso, por exemplo, você está trabalhando numa empresa, né? E você trabalha com metas. Quando você não cumpre a meta, o que você faz? Você já tem medo de ser mandado embora. Sim. Então, ao acordar de manhã e se preparar para o trabalho, você já vai para o banho assim, meu Deus, eu vou ser mandado embora, eu vou perder o trabalho, eu não vou ter mais dinheiro. E aí você começa a somatizar várias coisas no seu corpo só por um pensamento. Ou seja, você começa a criar um cenário que ele nem é real. E a nossa mente, ela não sabe distinguir o real do que não é real. Então, ela acredita na ordem que você dá para ela. E aí, eu sou psicanalista clínica também, eu atuava atendendo as mulheres e eu ajudava muitas mulheres. Mas, claro que diante de um diagnóstico, você entende que, às vezes, as ferramentas, elas, se você não souber utilizar elas não servem. É verdade. Né? E aí eu comecei a entender isso. Se a gente está co-criando a nossa realidade o tempo todo, então por que não usar isso nesse processo de uma forma diferente? Sim. Né? Então, a enfermeira, tudo bem, ela falou baseado na experiência dela, pelo que ela observa, durante 30 anos, mulheres que se alimentam mal. Exatamente. E aí eu percebi que a gente pode ser diferente e criar a nossa realidade o tempo todo. Por isso que a palavra tem tanto poder. Por isso que decretar, né? Exatamente. É não olhar para nossas circunstâncias. E é tão incrível que eu só lembro que eu estou no processo todas as quintas-feiras, quando eu chego na quimioterapia. Porque eu estou tão voltada para o reino, estou tão voltada para as minhas atividades, que eu não tenho tempo de lembrar. Aleluia. Então, eu não tenho tempo nem de somatizar os efeitos colaterais que poderia ter. Exatamente. Né?
Porque eu não estou vivendo e nem vibrando nisso. É o futuro no presente. Exatamente. Né? Já me vendo curada. E aí eu percebo, às vezes, quando eu passo em algum lugar e eu falo, meu Deus, realmente, isso é verdade, eu estou sem cabelo. Mas eu não percebo nem as pessoas me olhando com aquele olhar que talvez eu tinha antigamente, olhando para alguém com câncer, porque a gente já imagina ela em fase terminal, não é? Exatamente. Então, você vai observando que a nossa mente, ela tem um poder incrível de criar a nossa realidade. Mas o primeiro passo para que ela seja, né, mudada é isso mesmo. É a gente calar as vozes. Sim. E, às vezes, calar as vozes é até essa voz interna, porque a nossa voz interna é a que mais prejudica muitas vezes, né? Eu costumo dizer que é o inimigo da nossa alma. É o inimigo da nossa alma. E quando a gente entende que nós somos filhas amadas de Deus, não depende do que a gente acha ou o que a gente pensa ao nosso respeito, nem o que o outro diz ou acha ao nosso respeito. Isso que é o mais incrível, porque Aleluia. só é. Então, verdade. quando você entende isso, você para de também tratar o seu corpo ou querer alimentar o seu corpo só com os prazeres da carne, não é? Porque daí entra naquilo, as pessoas falam, meu Deus, como que você consegue comer essas coisas horríveis? Pé de frango, que nojo. E eu falo a mesma coisa para elas. Como é que você consegue comer um doce tão bonito, mas que é pura gordura, que não vai trazer benefício nenhum para o seu corpo? É isso aí. Dessa maneira. Então, você começa a mudar a sua mentalidade, né? E é tão gostoso porque você sente que realmente você está nutrindo o seu corpo. E quanto mais você nutre o seu corpo, mais você fica rápido mentalmente. Com mais habilidade de criar aquilo que realmente você quer para a sua vida. Glória a Deus. E como vai ser você já se vendo lá no futuro? É tão incrível que, assim, eu já me vejo voando tão longe que, às vezes, Aleluia. eu me pego, assim, pesquisando passagens para outros países, por exemplo. Glória! Nós vamos juntas, inclusive. Vamos fazer um grupo aqui? Ó, esse grupo aqui tem que ser assim, hein? Eu gosto de viajar, gosto de passear, conhecer lugar bonito. Eu, pelo jeito, a minha mãe aqui tá a mesma coisa. E é isso. Aí, às vezes, eu falo, nossa, ainda não é o momento. Eu tenho que seguir um protocolo médico. Finalizado. Mas você vê, você já começa a enxergar além, né, daquilo. Exatamente. O que eu quero dizer para vocês, irmãs? Nós estamos diante de uma verdade aqui. Existe um problema que o mundo, muitas vezes, ele chega em nós de uma forma que é para nos destruir, acabar conosco. Esse é o inimigo da nossa alma, tá vendo? Agora é o teu fim. Porque é dessa forma que o inimigo trabalha na nossa mente. Mas quando eu consigo entender quem eu sou em Deus, faz total diferença. Faz total diferença. Eu quero que alguma de vocês, eu quero uma mulher que faça uma pergunta para a Rebeca, que eu não fiz, e que você tenha uma curiosidade. Quem vai ser essa mulher? Eu quem? Aleluia. Faz essa pergunta. Rebeca, assim, como foi para você falar isso para o seu filho? Ah, uma pergunta maravilhosa. Aleluia. Foi tão incrível que eu também, diante desse compromisso que eu tenho tido com Deus, eu fui ao monte pedir uma estratégia. Coisa linda. Como é que eu falo para o meu filho? Então, primeiramente, eles falaram que eu ia começar pela químio vermelha e eu estou fazendo a branca. Mudou todo o protocolo. E a químio vermelha, em 15 dias, cai totalmente o cabelo. Então, o que eu fiz? Eu cortei meu cabelo Chanel e eu comecei a preparar meu filho. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, um Deus de detalhes, que eu ganhei um carro novo. E esse carro, ele chama... Nossa, como chama meu carro? Eu esqueci. Porque é um carro de guerra, ele é tipo um Jeep. Ele é bem alto. Ah, ele chama tanque. Tanque, ele chama tanque mesmo. E aí eu falei assim, meu Deus, que estratégia maravilhosa. E eu cheguei para o meu filho, minha sobrinha mora na frente, e os dois são colados em mim. E eu falei assim, gente, é o seguinte, a mamãe, a titia está doente, mas é uma coisa passageira. Eu vou perder o cabelo e faz parte do tratamento. Só que, olha, eu vou falar para vocês assim, eu quero que vocês dois raspem o meu cabelo. E vai ser um dia incrível. E depois a gente vai para a guerra.
Então, todos os dias, ao ir para a escola, a gente entra nesse carro e eu uso a imaginação deles. Então, eu falo assim, ó, vocês têm que olhar em tudo que está em fora, hein? E vocês vão falando para mim, pode ir, tia, pode ir, mãe, vamos, não sei o quê, estamos prontos. E aí a gente começou com essa brincadeira. Então, no dia de raspar a cabeça, eu já estava tão preparada que o meu irmão foi para casa ajudar e eles rasparam. Então, foi uma grande festa. Eu estava rindo, brincando. No final, claro que meu filho falou assim, mãe, você está muito engraçada. Você está muito engraçada com o cabelo assim. Meu Deus, eu vou começar a chorar. Mãe, você está ficando careca. E eu comecei a rir. Falei assim, filha, é por uma boa causa. E hoje eles levam numa boa. Então, a forma como você leva as coisas, né? Por exemplo, também teve o aniversário da minha sobrinha de 10 anos, logo depois do meu diagnóstico, e ela falou assim, titia, não é justo eu comemorar, porque, né, você está doente. Olha, eu tremendo aqui do ar. E eu falei assim, não, nós vamos comemorar, porque nós temos que celebrar a sua vida. Então, eu fiz uma festa linda para ela num buffet, e a gente comemorou isso. Depois veio 95 anos da minha avó. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho vibrado na vida, né? E trazido essa naturalidade, sabe? Claro que são muitos processos, claro que perder o cabelo não foi fácil, mas aonde tem sido o meu refúgio? No monte. Lá eu chorei, lá eu consagrei cada fio que estava caindo na minha mão. E eu chorei muito. E também consagrei cada lágrima, sabe? Aleluia. Então, o que eu falo com isso? A gente não precisa ser super mulheres ou fazer tudo com a força dos nossos braços, né? Porque foi justamente o que Deus me pediu nesse momento. Para que eu me abandonasse nos braços dele. Aleluia. Que o processo era com ele. Aleluia. E aí eu lembro que um dia eu estava também no monte chorando, desapegando do meu cabelo no primeiro momento, que não é fácil. E eu estava chorando. E aí eu lembrei, né, da passagem que fala que Jesus estava no barco dormindo enquanto estava uma tempestade. E aí eu comecei a refletir sobre isso de uma forma diferente, porque, às vezes, a gente quer questionar como é que eu estou numa tempestade, como é que eu estou passando por um câncer e Jesus está dormindo. Parece injusto. Mas, quando eu ouvi, né, pensando nessa passagem e visualizei a cena, eu vi que o silêncio de Jesus também era uma resposta. Aleluia, glória a Deus. Porque enquanto ele estava dormindo, ele estava me mostrando que se ele quer aquele que acalma o mar, né, que acalma as tempestades, se é só ele que pode me curar, aleluia. Não é? Ter uma cura completa e ele está dormindo, tem algo aí que eu preciso aprender. Glória a Deus. Então, eu entendi que o silêncio de Jesus era isso, para eu me acalmar, para eu aquietar minha alma e deitar ao lado dele. Aleluia. E é o que eu tenho feito, eu tenho me divertido horrores. A minha vida está muito melhor agora, aleluia. Passando por uma quimioterapia do que era antes, porque eu tenho mais energia, estou me alimentando melhor, a minha pele está melhor, glória os meus exames estão melhores que antes. Aleluia. Então, assim, glória são tantos milagres diários que eu tenho vivido que eu só agradeço e parece que eu não estou vivendo, mas eu estou vivendo. Então, assim, é confuso às vezes para minha mente também entender, sabe? Esse processo, assim. Mas eu sei que está sendo incrível. Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por esse momento, por esse tempo?